Qual é o limite da arrogância? Até que ponto o ser humano pode desafiar os deuses e sair impune? Quais são as consequências de levar uma vida em que se busca cada vez mais ser saciado com seus desejos ou, quem sabe, até mesmo fazer com que os deuses sirvam à sua vontade? Seja bem-vindo ao Mosteiro Protestante. Eu sou o Richard e quero acompanhar você numa caminhada onde nós falaremos sobre teologia, filosofia, cultura e fé cristã. Então, se você gosta desses temas, não esquece desde já de se inscrever aqui no canal, ficar com a gente vai fazer vários vídeos a respeito de vários assuntos e você é nosso convidado para ficar conosco. Fique com a gente, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do mito de Tântalo e vamos entender quem é essa figura tão controversa. Quando nós abrimos uma tabela periódica, como químico de formação, nós conseguimos identificar um elemento químico chamado tântalo. Mas, na verdade, esse nome surge justamente de um mito grego bastante famoso a respeito de como o ser humano pode enfrentar os deuses, pode manipulá-los ou pode tentar fazer a sua vontade para com eles. E sem dúvidas o rei Tântalo é um exemplo disso. O rei Tântalo é um personagem bastante controverso, não sabemos qual sua origem, não sabemos, existem várias versões sobre quem são seus pais. Alguns dizem que era neto de Zeus, outros vão dizer que era neto de Poseidon, outros vão dizer que era primo de Zeus, mas sabe-se que ele é um rei humano com ascendência divina. O rei Tântalo, ele tinha livre acesso ao Olimpo. Ele conseguia ir ao Olimpo quando ele quisesse e participar com os deuses do Olimpo dos banquetes. Ou seja, ele tinha o direito de comer a ambrosia e de beber o néctar dos deuses. Acontece que esse rei ele cometeu 2 crimes contra os deuses. O primeiro crime de Tântalo foi roubar o manjar dos deuses e trazer para os seres humanos. Ele cometeu o crime do sacrilégio. Ele tirou aquilo que pertencia somente aos deuses e usou isso em benefício próprio, dividindo entre os homens. E ele fazia isso com certa frequência. Mas, para mostrar sua superioridade em relação aos deuses gregos, Tântalo cometeu um crime horrível. Certa feita, em seu palácio, ele convida os deuses do Olimpo para participarem de um jantar em sua casa. Nesse jantar, Tântalo serve o próprio filho, que ele colocou numa sopa e entregou aos deuses. Acontece que o canibalismo na Grécia Antiga era considerado um dos crimes mais odiosos, a tal ponto de que a versão do dilúvio grego foi feito justamente por Zeus castigar os homens por conta desse tipo de crime. Quando Tântalo serve isso aos deuses, todos os deuses perceberam o que estava acontecendo e rejeitaram o jantar de Tântalo, com exceção de Deméter, que, de acordo com a lenda, comeu o ombro do filho de Tântalo, que era Pélope. Como castigo, Tântalo foi amarrado a uma árvore. Nesta árvore existiam todos os tipos de frutos que se poderiam imaginar. Eram frutos como romãs, maçãs, figos, dentre outras frutas que se aproximavam dele, às vezes chegavam a tocar perto do seu rosto, nos seus ombros, perto do seu corpo. Toda vez que Tântalo tentava comer de uma dessas frutas, um vento soprava e esses galhos acabavam se erguendo e Tântalo não conseguia comê-los. Da mesma maneira, ele vivia com sede, com água pela cintura ou perto do pescoço. E cada vez que Tântalo conseguia se abaixar para beber a água, ela ia se reduzindo, ia secando, até que Tântalo não conseguisse mais beber. E é justamente sobre isso que esse mito trata. A arrogância do ser humano para com as coisas divinas. Tântalo, ele comete 2 pecados. O primeiro, tratar as coisas divinas como coisas comuns. E o seu segundo pecado é justamente o oposto. Oferecer aquilo que é divino algo que é repugnante, algo mal feito. Nós vivemos numa sociedade hoje que cada vez mais o empenho, o ímpeto religioso, o senso do divino fica cada vez mais de lado. E não é à toa que nós vimos uma sociedade totalmente insaciável. Nós vimos aquilo que está perto de nós, tal como as frutas ou como a água que se aproximavam de Tântalo, e ainda assim não conseguimos nos saciar. O ser humano tem substituído aquilo que é divino, aquilo que somente o espiritual poderia saciar, por coisas cada vez mais materiais,
coisas cada vez mais momentâneas. As devoções estão sendo deixadas de lado, as igrejas estão cada vez mais vazias, enquanto isso, os lugares de diversão estão cada vez mais abarrotados e o ser humano cada vez fica mais insaciável. Tal como o tântalo, estamos amarrados àquilo no qual nós pensamos que seria o nosso maior prazer, aquilo no qual nós pensamos que nos saciaria e ainda assim não conseguimos aproveitar disso, não conseguimos nos saciar disso. O mito de tântalo é muito claro. Quando nós queremos usufruir das coisas divinas para o nosso próprio benefício, muitas vezes utilizando a religião para benefício próprio. Muitas pessoas procuram a religião para enriquecer, ou para benefício próprio, ou para conseguir ditas bênçãos, bens materiais, ou ao mesmo tempo, quando o ser humano busca fazer de qualquer jeito, entregar a Deus. Hoje nós sabemos que esse mito grego, ele não fala dos deuses gregos, mas a gente pode utilizá-lo muito bem ainda, e é esse o sentido desse canal, não é? Nós pegarmos elementos da cultura e trazermos para a fé cristã. Então esse mito, ele acaba pegando essa ideia de oferecer aos deuses, assim como ele ofereceu Pélope aos deuses, o seu próprio filho, algo nojento, algo que os deuses achavam odioso. Também muitas vezes a gente vê situações aí degradantes na religião, pessoas fazendo as coisas de maneira asquerosa, realmente desagradando todos os ensinamentos que o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Frente a isso, cabe a reflexão. Muitas vezes nós somos como Tântalo. Tântalo também quis beneficiar-se dessas coisas, beneficiar-se das coisas divinas, e acabou sendo condenado a uma vida de insaciabilidade. O terceiro crime que Tântalo cometeu, de acordo com o que diz o mito, é que quando Zeus era criança e era amamentado por uma cabra, a sua mãe, Reia, pediu que Hefesto fizesse um cão de caça de ouro para proteger Zeus. Quando esse cão foi roubado, foi entregue a Tântalo para que ele o escondesse. Tântalo escondeu esse cão de ouro, mas quando o ladrão veio buscá-lo novamente, Tântalo jurou por Zeus que nunca tinha visto esse cão. Zeus, então, sabendo disso, sabendo que ele tinha jurado falsamente, mandou Hermes investigar essa situação e descobriu que o cão estava em posse de Tântalo, e também por isso ele foi castigado. Também mostrando como a palavra humana, o jeito que o ser humano fala, não tem mais valor nenhum. A nossa palavra, os nossos juramentos, até muitas vezes a nossa assinatura não tem mais valor. Nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais isso está sendo deixado de lado. As pessoas simplesmente não dão mais valor à sua palavra. Alguém que cumpre o que fala, ou até o que cumpre o que assina, uma pessoa honesta, hoje é muito raro. O crime de Tântalo, o pecado de Tântalo se tornou comum. As pessoas utilizam do perjúrio com muita facilidade, da mentira com muita facilidade. E é por isso que os mitos gregos, eles continuam tão atuais, tão vivos e tão fortes para nós. Porque eles mostram e fazem-nos perceber como nós somos. Mostram a natureza humana. Claro que aqui muitas vezes nós pensamos, e quando nós analisamos a história, parece que eram casos muito isolados, mas faz parte do coração humano. O ser humano é assim. E o que fica a nós de lição é que nós precisamos retornar às coisas divinas, precisamos retornar às coisas espirituais, porque senão acabaremos condenados, assim como Tântalo, a uma vida de insaciabilidade. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like aqui no canal para eu saber e fazer mais vídeos nesse tom. Também se inscreve aqui, se você não se inscreveu no começo, se inscreve no nosso canal. Vai ter outros vídeos como esse, vídeos também aplicados à Escritura Sagrada, à Bíblia, à teologia e outros vídeos que tratam sobre história e cultura também, porque afinal de contas, num mosteiro, um bom mosteiro, tem todas essas coisas. Um abraço e até mais.